pessoal, estou aqui para mais uma videoaula, nossa edição especial, e hoje nós vamos continuar com a nossa última aula, a tabela nutricional. Então estamos aqui com a nossa tabela que nós produzimos na aula passada, né? Aqui nós temos o nosso cookie, aqui a gente finalizou os valores referentes a toda a receita. E agora a gente vai continuar para chegar ao nosso resultado final, que seria a tabela da porção, né? Porque o que vai no rótulo são as informações de uma porção do alimento do produto. Vamos começar aqui hoje dando uma carinha. Tá muito sem graça isso aqui, vamos dar um estilo. Então eu vou fazer aqui, dar umas cores, mudar aqui a formatação. E vou pular essa parte, porque essa parte aí cada um vai botar na planilha como prefere, como deseja, com as cores que você quer usar. De repente você quer usar as cores de uma logo do seu cliente, ou você quer usar as cores da sua marca, e aí é gosto pessoal. Então voltamos com a nossa planilha, já nas cores aqui que eu gosto de usar. Coloquei aqui a meu gosto. Tá, então temos aqui a nossa aba receitas, né? Nossa aba insumos. Aqui é onde nós vamos lançar os valores em alimento por 100 gramas. Aqui a nossa aba receitas, né? Onde nós vamos lançar a nossa receita. Eu gosto de fazer o seguinte, tudo que a gente for no nosso dia a dia lançar, mexer, eu deixo em branco, como eu deixei aqui. Então aqui a gente vai lançar os códigos dos alimentos que a gente vai utilizar naquela receita e a gente vai lançar a quantidade per capita, correto? Todo o resto vai ser fórmula. Então eu coloco aqui numa cor de fundo cinza, para saber que eu não posso mexer porque já é fórmula, tá? Só para vocês verem aqui, ó. Um exemplo, eu vou apagar aqui esses códigos, dar um delete. Vai dar erro porque ela tem uma fórmula que busca esse valor no código. Como tá zerado, ele dá esse erro. Mas tudo que tá em cinza é fórmula, correto? Então eu vou começar aqui com a nossa aula. Vamos fazer uma correção em relação à aula anterior. Na aula passada, eu passei para vocês aqui a fórmula do PROC-V, que eu deixei a colinha aqui, porque eu vou deixar esse arquivo depois no grupo. E vocês vão ver aqui a fórmula do PROC-V. E aqui na receita, a gente usou... vocês podem aqui visualizar a fórmula aqui na caixa de fórmula. A nossa fórmula do PROC-V, né? Fazendo relembrando como é que é essa fórmula. A primeira informação que eu tenho que passar pro Excel é o que eu vou procurar na minha fórmula. Então aqui é o A7, por exemplo. O A7 é o código. Então se eu lancei o código 04, ele vai procurar o 04. A segunda informação na fórmula PROC-V é onde que eu vou procurar. Nesse caso, onde eu vou procurar é lá na aba insumos, a minha tabela A5 até a I13, correto? Que é onde eu vou procurar. E ela tá travada, porque na hora que eu jogar para baixo ou para o lado essa fórmula, né, que é o preenchimento automático, ele não vai modificar essa informação, ele vai ser sempre A5 com I13, que é a nossa tabela. A terceira informação é o que ele vai procurar. Então aqui tá 2, porque ele vai procurar o que está exatamente na segunda coluna da fórmula, né? Que no caso aqui é o nome do ingrediente, que é o açúcar. Correto? Já aqui nas informações,
O que vai mudar é só esse número, né? Que aqui no caso vai ser o 3, que é a terceira coluna, e assim por diante. E a informação que ele vai buscar tem que ser em relação ao per capita, que é o que eu vou lançar aqui nessa coluna de per capita. Então eu fiz, a fórmula que eu fiz aqui é dividindo por 100, porque na tabela que ele vai buscar está em 100 gramas, e multiplicando pela gramatura que eu preciso saber, que no caso aqui da farinha de trigo é 70 gramas. Tá? Então só relembrando o que nós fizemos na aula passada, ok? Agora vamos fazer uma correção aqui. Lembra que lá no início nós comentamos que a ideia dessa planilha é ser matriz para qualquer trabalho que a gente for fazer, qualquer cliente. E você chega num cliente, ele tem lá 10 receitas, ele tem 10 produtos, 15 produtos. Então a ideia, essa planilha ser uma matriz para a gente poder trabalhar. Então aqui no nosso PROC-V, vamos voltar aqui para a farinha de trigo. Quando eu falo que ele vai procurar, que é a segunda informação, que é a tabela que ele vai procurar, insumos A5 e 13, eu estou delimitando a tabela que estão os ingredientes do cookie, que é essa aqui. Só que na hora que eu inserir alimentos aqui para baixo, ele não vai achar, ele não vai procurar, aquela fórmula não vai me servir. Como que a gente faz então? Vamos dizer que a gente vai, tudo aqui embaixo, a gente vai, alguma hora a gente vai inserir alimentos e inserir informações. Então ele tem que procurar aqui tudo. Então assim, você imagina que de repente algum cliente seu, você vai ter mais de 1000 produtos, mais de 1000 insumos, né? Eu creio que não, pelo menos eu nunca tive nenhum cliente que tivesse mais de 1000 produtos. Então a gente vai mandar ele procurar numa tabela virtual, né, até o 999. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá voltar para nossa aba Receitas. A primeira fórmula que eu usei foi aqui na farinha de trigo, na B7, tá? Aqui, a tabela que ele está procurando é A5, AI13. E é a coluna que é essa mesmo. Agora, a linha, eu vou modificar. A linha, eu não vou colocar 13, eu vou colocar 999, tá? Para toda planilha que eu vou fazer, eu faço desse jeito. 999, que eu acho difícil algum lugar ter mais que 1000 produtos. Então eu prefiro usar 3 números, que é o 999, que vai ser o máximo que eu posso preencher ali. Se por acaso eu tenho uma mega fábrica, eu tenho mais de 1000 produtos, eu vou colocar mais um 9 aqui, vai ficar 9999. No caso aqui eu não creio que vai ser o caso de nenhum de vocês, vou colocar 999 só. Todo o resto vai ser a mesma coisa, ok? Então aqui eu vou dar Enter. Continuei aqui com a mesma informação, farinha de trigo. Se eu copiar para baixo, se eu puxar para baixo, vai acontecer a mesma, vai ficar o mesmo resultado. Porém as fórmulas, estão com aqui o 999. Para que futuramente, se eu for usar essa tabela para fazer um trabalho com 10, 15 produtos, 20 produtos, eu tenho espaço suficiente para inserir mais insumos e eu vou poder usar a mesma tabela. Tá, vamos fazer isso pro resto aqui também, tá? Do carboidrato, proteína, total. Então eu vou acertar aqui todos os meus campos. Então, estamos com as nossas fórmulas já todas certinhas aqui nas células. Eu gosto sempre de dar uma conferida, porque se chegar no fim da planilha, você for utilizar e você ver que não deu certo, que deu alguma coisa errada, dá um trabalho enorme você descobrir onde é esse erro. Então eu chego aqui na nossa última linha, né? Clico na célula, dou uma olhadinha aqui
a nossa barra de fórmulas, dou uma verificada para ver se está tudo certo, ok? Aí vou indo para as outras e vou verificando se elas estão corretas. Bom, tudo certinho. Agora a gente vai fazer o somatório, né? A gente vai somar aqui. Vou usar aqui a nossa autossoma. Ok. Fazer outro preenchimento aqui para lateral. Colocar a borda. Aqui vai ser fórmula, então eu vou colocar o fundo cinza, pra gente saber que não pode mexer. Então aqui eu tenho o somatório de carboidrato, somatório de proteína. Essa primeira aqui é o somatório do per capita, então aqui eu vou ter o peso da minha receita antes de assar. Nesse caso é um cookie, então a gente vai ao forno. O cookie vai ao forno, então ele vai perder peso, né? Então aqui a gente tem que ter esse peso cru, tá? E agora aqui do lado a gente vai começar a fazer outros cálculos. Eu já coloquei aqui o nosso quadro de informações que a gente vai precisar para poder construir a tabela, tá? Coloquei aqui também, ó, cookie de chocolate. Pela legislação, o cookie de chocolate, biscoitos, a gente usa a porção de 30 gramas, tá? Então a gente tem que calcular em cima de porção de 30 gramas, que nesse caso, nesse meu cookie, são 2 unidades. Cada cookie pronto, assado, tem 15 gramas, ok? A tabelinha aqui do lado são de informações que eu vou precisar para construir a minha tabela. Então aqui eu já copiei e colei aqui para a gente poder ganhar tempo, mas eu vou explicar cada item. Aí depois eu vou disponibilizar para vocês a tabela, vocês podem usar a minha tabela, podem construir a de vocês. Aqui no nosso peso cru, vou clicar aqui na célula, tá? Célula M4. Aqui pela barra de fórmulas, você vai perceber que ela está pegando informação da C25. A C25 tá aqui, ó, C25 é o somatório dos nossos ingredientes, tá? Então a gente vai fazer essa receita com esses ingredientes, o somatório tá em gramas, tá? Aqui eu fiz uma correção, vocês podem reparar que antes estava em quilo, mas eu uso em grama. Eu prefiro usar em grama, tem gente que usa em quilo. Eu prefiro usar em grama porque pode ter temperos às vezes é menos de 1 grama. Então eu uso sempre em grama. Então aqui o somatório nossa receita, peso total cru. Então ele está pegando a informação dali. Então se por acaso o meu cliente chegar, Ingrid, eu mudei a minha receita, eu diminuí a farinha de trigo, você vai vir aqui na receita, você vai diminuir aqui para a quantidade que ele te informar e automaticamente aqui já vai ser calculado. Então ele está com uma fórmula também, né? Ele tá pegando a informação da C25, ok? Aqui do lado, peso pronto total. Você tem que, se você não, por acaso, não acompanha ou não acompanhou essa receita, você tem que perguntar para ele, você tem que pedir ao seu cliente. Você precisa do peso total pronto, depois de assado. Eu preciso pegar a receita completa, assada e pesar. Nesse caso aqui foi de 210 gramas. Então eu lanço ali, né? O mesmo critério eu tô usando, o que tiver em branco eu vou preencher. No caso aqui, deixa eu só completar aqui com o meu fundo cinza pra gente não confundir. E eu vou deixar branco mesmo só o que eu tiver que preencher. Ok, já preenchemos aqui o nosso fundo cinza. Então, continuando. Peso cru total, peso pronto total. Aqui está em gramas. Quantidade de porções. Ele também me informou
que ele faz, são 14 cookies nessa receita, tá? 14 cookies de 15 gramas, isso ele me informou. A nossa porção é de 30 gramas, 2 unidades, mas que é o que a gente precisa calcular para o nosso rótulo, é a nossa porção de 30 gramas. Então, 14 cookies dividido por 2, nós temos 7 porções, tá? Então, essa receita me rende 7 porções de cookies, total de 14 cookies. O peso cru da porção, ele já calcula aqui para mim, aqui pela barra de fórmula. Ele pega o M4, que é o peso cru total, ele subtrai o Q6. O que é o Q6? Vamos voltar aqui para a tabela. Q6 é a nossa aparas ou perdas. Nesse caso do cookie, eu não tenho aparas nem perdas. Se fosse, por exemplo, um brownie você faz um tabuleiro e você corta, você tem um corte, tem aqueles quadradinhos lá, e você vai ter aquelas tirinhas, aquelas aparas, as bordinhas. Isso é perda, pelo menos aqui na nossa receita, na nossa forma de calcular a tabela, se fosse de um brownie. Aqui eu não tenho, então vai ser 0. Posso botar 0, como posso deixar em branco. Então, vamos voltar aqui para o nosso peso cru da porção. Vai ser o peso cru total, menos as aparas, aqui em gramas. Dividido pelo M5. O M5 é a quantidade de porções. Então, eu vou ter que a minha porção crua... Outra coisa, essas aparas também precisam ser convertidas pro cru. Caso a apara você pese ela já assada, você tem que converter pro peso cru, tá? Através do fator de cocção. Então, eu tenho que esse peso cru da minha porção é de 42 gramas, 42,4. É essa informação que eu vou precisar para fazer a minha tabela. Então, eu vou fazer a minha tabela em cima dessa informação, tá ok? Então, esse vídeo eu vou parar por aqui. No nosso próximo vídeo a gente já termina, tá? Eu queria mesmo fazer essa revisão no PROC-V, a gente fez a revisão no PROC-V, deu essa cara já formatada já com cor, né? Para nossa planilha, fizemos aqui a nossa tabelinha e o próximo vídeo, que será o último vídeo, terceira aula, a gente finaliza a nossa tabela. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, só deixar lá no grupo a pergunta ou pode me chamar diretamente que eu estou disponível aí para atender qualquer dúvida. Ok? Abraço para vocês. Tchau, tchau.